Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aí com o programa Jesus, a Verdade que Liberta, levando até você a palavra do Senhor Jesus Cristo, palavra que salva, que ajuda, que liberta, que cura, que renova, que ensina. Palavra da salvação que vem da parte do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui somente para isso mesmo, para falar das bondades do Senhor e dizer que Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Não tem como você encontrar salvação se não for no Senhor Jesus. E não tem como você encontrar o Senhor Jesus se não for na sua palavra. O Senhor Jesus uma certa vez falou aos fariseus, aos judeus, às pessoas que estavam ouvindo ele disse: vocês cuidam que a palavra ela tem a salvação. Lá na palavra está a salvação. E ela testifica de mim. Então, da mesma forma ele usou e eu uso agora. Se você acredita que existe o céu, o inferno, então acredite na palavra, que é a única coisa que você pode se apegar, né? E ser salvo. Não tem como você aprender o caminho do céu se não for pela palavra de Deus. A palavra de Deus que diz para a gente fugir do erro, do mal e pegar o bem, se apegar ao bem e ir para o céu, salvar a sua alma. Então não fique na conversa de homem que você acaba se perdendo, né? Aí hoje a gente vê as leis que os homens fizeram, tudo contra as leis de Deus. Né? Quando você vai ver as leis de Moisés, que é para a organização da humanidade, né? No caso, lei de escravo, lei de servo. Você vê no Novo Testamento, Paulo em quase toda a carta dele ele fala sobre isso. Né, para você obedecer aos senhores terrenos, né, no caso do trabalho, fazer a tua parte direitinho, e também é porque não é só na presença, mas sim na ausência também, você ser fiel ao seu Senhor. Tá falando de coisa natural, do teu emprego, né? E aí você vê que Paulo chama a atenção dos patrões também, né? Para não usar o suor dos inocentes, das pessoas que têm necessidade, de forma errada. Ou seja, sugar o trabalho dos outros com usúria, né? Então você tem que ver que aí Paulo fala aos Efésios, capítulo 6, ele fala disso aí, dizendo para o patrão ele saber que o mesmo Deus do empregado é o dele. E ele tá vendo todos os dois, não tá vendo só o empregado, tá vendo os dois. Mesmo jeito é o empregado. Ele tem que ver que o que é dele, ele tem que fazer o trabalho dele. Então tem esses lados aí que a gente tem que ver, né, que as leis tá tudo meio ao contrário, e às vezes você se aproveita de uma coisa que o diabo fez. Fez uma lei, te deu uma oportunidade, o Satanás. Aí você se aproveita disso aí, achando que vai levar vantagem. Ele quer te levar para o erro.
É porque as pessoas não prestam atenção nisso. Você tem que se manter na presença de Deus, porque quem dá o sustento ao homem não é Deus? E a vida eterna também não é Deus, tudo? E também quem condena o homem não é Deus? Então se sujeite a Deus. Aí as pessoas... Não, mas é meu direito, porque um homem deu o direito. Mas dá uma olhada na Bíblia. Você tem que ver pela Bíblia, tá certo? Deus deu esse direito? Não, então cai fora, irmão. Então saia fora. Eu sempre tenho dito pra gente prestar atenção para não cair no engano do inimigo, nesse sentido de querer levar vantagem. Ah, eu quero trabalhar no governo, porque no governo eu faço o que quero, aí não tem responsabilidade, no fim do mês tem meu pagamento, se eu fiz direito ou não fiz, eu tenho. As pessoas não mandam muito na gente, nem força, ou seja, não exige que produza, né? Que era para exigir, mas não tem essas exigências. E por isso as pessoas procuram fazer isso aí. Você procura ir mais para o lado, né, do governo. E o governo quem é? Quem produz. Eu sempre tenho dito isso aí. O governo é o povo que trabalha. É ele que sustenta. O povo que trabalha é o que sustenta o governo. É o que sustenta o país. É o que produz. É o que verdadeiramente tem interesse. E é o que fica aprovado por Deus. Mesmo que ele sofra a vida inteira e não consiga mudar as situações e fique por errado até diante dos homens, mas fica aprovado por Deus. E estando aprovado por Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? No sentido de resolver no final, naquele dia, tu vai prestar conta com quem? É com Deus ou tu vai prestar conta com o homem? Então, irmão, nós, principalmente os crentes, que sabem o que é Bíblia, o que é palavra de Deus que não cai por terra, e que Deus não aprova pela vista, ele aprova pelo interior do homem, pelas ações escondidas ou manifestas ou não, ou que essas ações apareçam ou que não apareçam, mas Deus julga conforme a justiça dele. Então entenda que você tem que fugir do erro, irmão. Não vai te aproveitar das coisas que te dão direito. O homem te dá um direito que você não tem. Um direito que não existe, que o diabo criou. Pode ver que o diabo queria dar para Jesus umas coisas que eram erradas. Queria que Jesus usasse do poder de Deus de forma errada, transformando pedra em pão, comida, em açaí com peixe assado. Mas Jesus não aceitou. Queria que Jesus pulasse de um lugar alto para tentar Deus, sem necessidade, que ele podia descer com os pés dele. Ou seja, usar o poder sem precisão, tentando a Deus. Outra hora diz que dava todos os reinos da terra, porque para ele foi dado e ele dava para quem quisesse. E Jesus disse, não. Adorarás somente o Senhor teu Deus. Está escrito. Então veja, irmão, que você vai ficar reprovado quando você usa de forma errada. Se você se aproveita
de uma ordenação, de uma lei, de um incentivo satânico, do incentivo natural ou diabólico ou mundano, né? Ou carnal ou mundano ou diabólico. Você se aproveita disso achando que vai levar vantagem. Se você ainda levar um pouquinho de vantagem pelos uns dias, mas depois vem o pau na cabeça. Vem a pancada na tua cabeça. Aí, veja aí também que muito pior ainda, você fica reprovado para entrar no céu. É muito pior, ou seja, no dia da prestação de conta com Deus, no juízo final, você está reprovado porque fez as coisas conforme o diabo queria, conforme tu queria ou o mundo queria. E não é assim. Então veja que nós precisamos andar conforme a palavra de Deus, fazer de tudo. Né? Aí como é que as pessoas podem aprovar certas coisas que estão acontecendo no Brasil, né? Que é claro, uma coisa tão clara, e as pessoas aprovam. Nós precisamos conscientizar as pessoas, principalmente nos dias de hoje, porque há uns tempos atrás não era bem assim não, era diferente. As pessoas trabalhavam para ganhar o dinheiro com dignidade. Nós estamos vendo aí hoje pessoas que trabalhavam, eu estou falando de coisa que eu estou por dentro, que acontece comigo. Eu, como tenho funcionários, está acontecendo várias situações aí de que o funcionário, a gente paga todos os direitos dele de ter a saúde, de ter o INSS, tá doente, entrar pelo INSS, depois até ser aposentado, dependendo do que foi a situação. Acontecendo comigo, isso aí está acontecendo. De pessoas impossibilitadas de trabalhar e não conseguem se aposentar. Mas enquanto aposentam um que está bonzinho de saúde. Então veja que as coisas estão tudo erradas. Há um tempo atrás, as pessoas, a maioria, claro que sempre existiu, Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões. Sempre existiu essas coisas aí de errada, mas era menos. As pessoas procuravam trabalhar, procuravam se esforçar. Hoje está incentivado, estão incentivando as pessoas a não trabalhar, não ter responsabilidade. E só entra por esse caminho quem é doido, quem não tem juízo, que quer se dar mal. Pode ficar certo que vai se dar mal. Não tem porque Deus não aprova. Como eu disse, você pode até viver uns dias mais ou menos, mas depois você é humilhado, irmão, pelo diabo, porque ele veio matar, roubar e destruir. Não vai pensar que ele vai te dar honra. Até o fim tu vai ficar numa boa. Não, você vai ficar decepcionado, envergonhado, destruído. Além de você mesmo, a tua imagem e tudo, a alma fica condenada ainda. Se não se arrepender, claro que ainda vai para o inferno ainda. Se fizer esse tipo de coisa. Então nós não podemos apoiar o que é errado, irmão. Aí o que eu estou falando aqui, eu não falo dessas coisas não. Mas nós precisamos prestar atenção e não querer levar vantagem de um erro. Não, vou me aproveitar de um erro, de uma coisa que está errado, eu vou entrar no meio desse erro para me levar vantagem.
Então é preciso que a gente veja quem é que está querendo desenvolver o país, o estado, o município. Quem é que está querendo desenvolvimento ou quem é que está levando, empurrando com a barriga e incentivando o antes-desenvolvimento? Quem é contra o empreendedor? Empreendedor não é uma classe de gente, não. É todo aquele que quer empreender. É todo aquele que pensa em construir, pensa em crescer, criar emprego. Aí não é uma classe de gente mesquinha e que dá prejuízo para o país, ou para o município, ou para o estado, não. Esse tipo de gente é o que desenvolve, é o que faz crescer a economia e tudo. E não é, vai olhar para as pessoas, não é aquele que fica deitado o dia inteiro, não. É pelo contrário, acorda de madrugada e vai dormir meia-noite. É isso aí. Trabalhando. Então vai ver as vidas das pessoas. E às vezes é chamado de maconheiro. Traficante. Traficante não desenvolve nada, não, irmão. Traficante não inverte, não. Em criar frango, criar boi, colocar empresa de qualquer outro tipo de coisa, não. Traficante vive de traficar droga. E é errado e dá certo? Dá nada. Mas fulano ganhou até muito dinheiro, mas no final você sabe que não dá certo. Você sabe que a pessoa fica envergonhada, né? Fica desmascarado. Fica sem moral. Mesmo que hoje parece que está tendo moral, é eles, né? Para alguns aí parece que tem mais valor do que... Então veja aí que as coisas estão invertidas. O preso, ele está aposentado. E o trabalhador que trabalhou e adoeceu, pagando os impostos, ele que não está impossibilitado de trabalhar, não pode se aposentar. Então veja aí que a coisa está totalmente ao contrário. Agora como é que você... Eu estou falando de crente, irmão. Pessoa que era para ter cabeça. Que é para ter a mente de Cristo. Que é para ter a palavra de Deus, as leis do Senhor aqui na mente. Vai a favor do negócio desse aí. Como é que pode uma coisa dessa? Aí você que tem um filho não pode triscar no teu filho. Que o filho aponta o dedo na cara do pai e diz para ele não tocar nele, que senão ele entrega ele para a polícia. O caboclo sustenta o filho a vida inteira, faz de tudo e não pode corrigir o filho para ensinar no caminho que deve andar, como a palavra de Deus diz, né? Provérbio capítulo 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então ensina. Mas ensinar como? Que não pode mais. E aí você sabe que a pessoa tem que ter o domínio da sua família. Né? E a pessoa, às vezes, o pai mesmo, ele já está nessa posição que eu estou falando, ele já tem uma cabeça totalmente virada, satânica, induzida pelos demônios, induzida pelas leis do diabo, as leis que estão mal feitas, que estão indo fora da Bíblia. Aí você diz, poxa, como é que tu diz essas coisas? Não, estou falando fora da Bíblia. Fora da palavra de Deus, daquele que criou o céu e a terra. Se tu acreditar que foi, foi. Se não acreditar, é a mesma coisa, que foi sempre. Então não adianta, é uma coisa que... Aí as pessoas vão contra isso aí.
Vai dar certo o diabo dominando essas leis ou essas pessoas? Não vai dar certo. E você está se vendendo. Sabe o que é? Quem comete pecado é servo. Por que não dizer escravo do pecado? Né? Então, você é escravo do pecado. Quem comete pecado é escravo do pecado, irmão. Aí você vai numa onda dessa aí, do inimigo, te induzindo a você fazer o que não deve. João, capítulo 8, versículo 34. Respondeu-lhes Jesus, em verdade. Ele falou 2 vezes porque para escutar direitinho. Em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o que é pecado? É tudo que é fora da palavra de Deus. É tudo que a palavra de Deus não diz para fazer. Ou seja, você cria uma coisa contra a palavra. Né? A palavra de Deus diz para fazer de uma forma, você faz de outra. Dá uma espiada na vida de Jesus. Eu sempre digo um versículo. A primeira carta universal do apóstolo João, capítulo 2, versículo 6. Quem diz que está nele deve andar como ele andou. Então, para mim ser aprovado, pode ser, embora que você não queira ir para o céu. Você não ligue para esse negócio aí, que tem céu ou inferno. Mas tu quer ser aprovado, e tu quer que as coisas dê certo na tua vida terrena mesmo, depois tu morre, vai para o inferno, vai para onde quiser. Agora, na terra mesmo, tu quer ser aprovado, tu quer andar de cabeça erguida e não ser humilhado pelo Satanás, que ele vai te humilhar. Se você é servo dele, pode ficar sabendo, porque ele veio só matar, roubar e destruir. Ele não vai nunca construir tua vida, te erguer, te colocar no trono. Não. Ele vai te humilhar, porque ele tem raiva de gente. Então entenda. Então eu preciso olhar para a vida de Jesus. Quem diz que está com ele deve andar como ele andou. Então dá uma olhada na vida de Jesus. Se ele era um vagabundo. Ele era um que andava empinando papagaio na rua, aquela pipa, jogando peteca. Dá uma olhada aí. Se Jesus andava nas praias, tomando banho e brincando bola. Dá uma olhada, irmão. Então, trabalhador. Quando falaram para ele de guardar o sábado, ele disse, meu pai trabalha dia e noite, e eu também. Então entenda, trabalhava mesmo. Então pense aí, eu estou falando disso aí, eu não estou dizendo o negócio do sábado não, estou falando é que Jesus falou essa palavra, significando o quê? Que ele fazia exatamente o que um homem é para fazer. Ordenado desde o início, quando o homem caiu, que é o Adão, foi dito para ele, tu viverás do suor do teu rosto, a partir de hoje tu vai cultivar a terra para sobreviver. Então Deus nunca disse, tu vai ficar comendo à custa dos outros. Não, nunca foi ordenado essa palavra. Então se você, irmão, eu digo sempre, eu já disse para pessoas que ficam perto de mim, muitas vezes, aconselhando pessoas, eu digo, se você está recebendo um dinheiro, que você não está trabalhando para ter aquele dinheiro, pode ficar certo que está errado. Fique certo de que está errado. É isso aí. Então acredite que não está certo esse negócio. Porque, não, eu posso trabalhar e estão me dando um dinheiro. Da onde está vindo esse dinheiro? De quem trabalhou. Não tem como vir, não cai nada do céu.
Não, o maná caía no tempo que Deus tirou o povo lá do Egito e sustentou durante 40 anos. Com o maná do céu, né, todo dia caía, com a nuvem para não queimar eles todos no sol durante o dia. Aí o frio à noite ele aquecia com a coluna de fogo. A roupa não rasgava, o sapato não furava. As pernas não inchavam, ou seja, andou inchando, andou adoecendo uns e morrendo porque pecavam. Mas aqueles que faziam a vontade dele não morreu não. Ou seja, não adoecia. Então entenda aí. Não está caindo nada do céu hoje. Foi só aquele período ali. Que era um período transitório ali de viagem. Que tinha que viajar, não tinha como plantar nada não. Então compreenda aqui, irmão, que nós precisamos fazer o que deve. O que Deus disse para nós fazer. Nós ficamos devendo ao Senhor. Aí nós temos que fazer o nosso dever. Aí as pessoas ficam apoiando aí pessoas que não tem nada a ver com isso, com desenvolvimento. Que as pessoas, porque dão uma mixaria por mês, a pessoa para de trabalhar. Rapaz, Deus sabe que o que eu vou falar aqui é verdade. Deus sabe, não é os homens. Eu estou falando de Deus. Não é antes de eu aceitar Jesus mesmo. Eu já tinha sempre essa ideia de não querer nada de ninguém. Mas rapaz, por que eu vou querer? Eu não tenho braço não para trabalhar, eu tenho a mesma coisa que os outros têm. Quer dizer, aí a pessoa muitas vezes se oferecia alguma coisa, eu não quero não. Deus sabe que eu estou falando a verdade. Não, eu posso ganhar, para que eu vou ficar com o que é dos outros? E eu vou me aproveitar de uma situação? Não, então é preciso que a gente entenda isso aqui. Aí quando fala de cuidar da família, de ensinar os filhos, eu fico olhando, pensando. Eu ainda tenho um tio, irmão da minha mãe, ainda está vivo ainda, que ele começava os meninos a trabalhar cedo mesmo, ali 5 anos, 7 anos no máximo, de idade já ia ali para a roça. E aí, nessa época isso era comum, eu também comecei assim. E aí os meninozinhos reclamavam, e ele era assim, muito ignorante mesmo com os meninos, mais diferente do meu pai, assim, que não era assim. Mas ele tratava com mais brutalidade, assim, os meninos. E aí, vários homens ele tem, e umas 3 mulheres. E são quase uns 10 filhos, 8 a 10, mais ou menos. Não me lembro agora, não dá de eu ir pensar nisso. Mas era esse total, mais ou menos. Mas tudo direitinho. Hoje, eu tenho conversado com esses primos meus, e eles agradecem a Deus. Não deu um ladrão, tudo bem certinho, cada um cuida da sua família direitinho, se esforçando, são ricos, não. Mas não vive pedindo nada a ninguém, dependendo dos outros e tomando coisa dos outros e concordando com o que é errado. Não. Então entenda aí ele diz, eu agradeço nosso pai, apesar de ser um pouco carrasco assim, que a gente achava isso aí, mas ensinou nós a trabalhar. É isso aí, irmão. Aí hoje as pessoas, muitas vezes, tem muito pai aí que já não trabalha, já está nessa situação. Ensina, incentiva os outros a invadir terra dos outros, a tomar o que é dos outros, se achar, não entregar. Ele vai mostrando, ensinando o caminho para a criança já errado. Um caminho totalmente errado, que do mesmo jeito que diz aqui em Provérbios 22, que a gente deve ensinar a criança no caminho de que deve andar, para que quando envelhecer não se desvie dele, aí você pode ensinar o bem e ensinar o mal. Você ensina a criança a roubar,
Aí quando ele cresce, pensa num ladrão bom. Você ensina o que não presta, irmão. Aí a criança vai crescer com aquele pensamento. Ah, rapaz, é assim, a gente tem que viver. Tem um ditado aí que a gente dizia antigamente. Viver da atolagem. O que é isso? Viver nas costas dos outros. Isso aí está totalmente errado. Eu sempre faço reunião com meus funcionários e eu digo que o trabalho dele, foi contratado para ele fazer, e ele recebe o salário dele, é para ele fazer o trabalho. O trabalho é dele, não é meu. Mas não é, se fosse meu, quem fazia era eu. Então é dessa forma que eu preciso pensar. Se eu trabalhar no governo, eu preciso fazer o trabalho do governo, o que foi designado para mim. As pessoas se aproveitam e folga demais. Não pode pensar num calango correr que já é feriado no governo e prejudica os empresários, também o desenvolvimento. Se para o trabalho, irmão, é um feriado que seja nacional ou municipal ou estadual, parou tudo, parou o serviço, produz como? Sem trabalhar, produz o quê? Me diga. Vai produzir o quê parado? E aí vem mais para as costas do empresário, que as pessoas têm como um vilão, um que rouba os outros, que é o contrário. Totalmente o contrário. Para Deus só tem valor quem trabalha. Não é para vagabundo, não. É o contrário. Aí vem, se o empresário é obrigado às vezes a trabalhar, dependendo do tipo de trabalho dele, é obrigado a trabalhar porque não pode parar, aí paga 2 vezes o funcionário. É 100% a hora. Aí porque o calango correu um calango ali, um rato morreu ali. Aí tem que parar o serviço e o empresário pagar dobrado. Então essas coisas eu vou começar a falar aqui, ó. Começar a dizer umas coisinhas, irmão, para as pessoas se conscientizar. Porque você incentiva esse tipo de coisa, aí vem para cima de ti o quê? Hoje o governo não está podendo, inchou tanta folha de pagamento dele que ele não aguenta pagar mais. As ruas cheias de buraco que ele não pode tampar mais porque não tem dinheiro, ele tem que pagar o povo que está trabalhando para ele. Trabalhando não, que está lá. É claro que tem uns que trabalham, eu estou dizendo isso aqui, não é no geral 100%. Aí, várias coisas ele não pode fazer, investir em estrutura na cidade, infraestrutura e tudo enquanto, não pode porque cadê o dinheiro? Tem que dar para o povo, né? O povo que estão trabalhando com ele. Aí a coisa vai ficando feia, né? Porque aí você, no final da história, você é prejudicada. Quanto mais você para de trabalhar, é incentivado a não trabalhar, mais pobre tu fica. Aqui, Salomão fala aqui em Provérbio. Dá uma lida no livro de Salomão, em Provérbio, Salomão, para você ver o que diz. Aí vai ter com as formigas, o preguiçoso. A formiga trabalha mais do que tu. E vai dizendo. Aí diz que aquele que dorme muito empobrece. Claro. Aí dá uma olhada na vida de Jesus. Aí a vida de uns homens desse aqui. De Davi, pai de Salomão. Salomão se vivia dormindo. Então tem esse tipo de coisa aí, irmão, que a gente vê. Quer dizer, a pessoa trabalha, não tem direito. Quem não trabalha tem direito. Que história é essa? Onde é que achou um negócio desse? Quem foi que criou isso? Foi Deus ou foi o Satanás? Aí tu tá indo na onda do diabo, irmão. Aí no final, tu fica em casa andando
nas ruas só buraco, ou por outras só lama, e tudo enquanto aí. Aí quer reclamar. Reclamar de quê? Você tá a favor do diabo. Você tá a favor da destruição. Da opressão. Você tá a favor do mal, daquele que veio matar e roubar e destruir. Então eu tenho que colocar, pelo menos, colocar o meu coração a favor das coisas. Nós estamos aqui, para quem está fora daqui agora nesse momento, que a gente está gravando esse programa e tudo, eu estou aqui em Laranjal do Jari, estado do Amapá. Quem está ouvindo aí fora, saber que eu estou aqui. Aí nós aqui, tem o Projeto Jari. Em 1978, eu vim para cá, para essa região. E Deus sabe que eu aceitei Jesus, vou completar. Não é que eu vou completar, completei ontem. 11 anos de crente em Jesus Cristo. Crente no Evangelho. Protestante contra as coisas malignas. Um protestante. Então tá com 11 anos. Há esses anos atrás, tudo, eu não era crente não. Mas nunca fui doido. De ir contra a quem trabalha, contra as empresas. Deus sabe que eu sempre defendi a Jari. Sempre defendi as empresas da onde eu vivo. Como é que eu vou contra? Não, eu tô comendo dentro de um prato. A comidinha tá quentinha, bem arrumadinha, eu cuspindo dentro. Como é que eu tô sendo beneficiado por uma coisa e contra aquela coisa? Fique certo do que eu vou dizer. Certo. Que quem age dessa forma está permitindo que um demônio, esteja nele conduzindo a sua vida para destruição. Fique certo! Não tenha nenhuma dúvida. Então nós precisamos olhar para as coisas, para nós agir de forma ser a favor do bem. Salmo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem, e viverás sobre a terra, e verdadeiramente sereis alimentado. Então tem um alimento mentiroso, um alimento falso, que você tem que ter cuidado para não ser alimentado com ele, que é veneno. Tanto para teu corpo, para tua família, para tua casa, terreno aqui, tudo, como muito pior para tua alma. É muito pior, porque aí tu tá no inferno, é eterno. Aí é pior. Então entenda aqui, nesse salmo aqui, que foi uma pessoa, não é qualquer um que escreveu, foi Davi. Versículo 1, Salmo 37, versículo 1, diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Então, estamos falando de mal feito. Nós estamos falando daquilo que Deus não aprova. O que Deus não aprova é mal feito. O que Deus não aprova, o que não está conforme a Bíblia, está errado e é da parte do diabo. Entenda. Então é mal feito. Não te indignes por causa dos malfeitores. Nem tenha inveja. Às vezes as pessoas ficam com inveja, crente, irmão. Pessoas que conhecem a palavra, mas ficam olhando para os ímpios, as pessoas que estão fazendo mal. Rapaz, o cara está se dando bem, eu vou fazer também. Se arrebenta. Deixa pra lá, ele tá bem agora.
Mas daqui a pouco tu olha para lá e não vê nada. Daqui a pouco eu vou falar no Salmo 1 para você ver. Então, o versículo 2. Porque cedo serão ceifados. Cedo serão ceifados. O que é isso? Serão colhidos. É recolhido, vamos dizer assim. Como a erva. E murcharão como a verdura. Vai secar, vai murchar. Não adianta querer correr para esse lado, querer levar vantagem, que não vai levar. Com Satanás não leva. Porque ele não tem nada para dar para ninguém. Não tem mesmo. Não, mas não tem mesmo. Embora a pessoa, embora ele queira. Ele não tem vida. E muito menos outras coisas. Ele aqui no mundo, ele ainda faz um salseiro danado, porque as pessoas dão para ele. Quando dá, aí ele fica na mão dele. Quem comete pecado é servo do pecado. Se ele quer te segurar um pouquinho por ali, ele segura. Daqui a pouco ele te humilha, te esbagaça, e principalmente o teu coração, a tua alma. Ele massacra, irmão. Às vezes a gente vê pessoas aí com um monte de dinheiro, mas o coração está arrebentado. A alma está aflita. Não tem paz. Não tem a consciência tranquila. Não tem esperança. Não, esperança de quê? Quando chega a morte, a velhice, a morte, ou que seja velho ou que não, mas chega. Aí vamos dizer pela velhice mesmo, vai chegando a velhice, a esperança vai se acabando. Vai chegando a morte, se acabou a esperança. Mas quem confia no Senhor, o versículo 3, confia no Senhor e faz o bem. O que é bem? É conforme a palavra. Confia, faz o bem que vai dar certo. Quando eu confio no Senhor, se é que eu confio, então eu sei que vai dar. E a promessa é que dá certo se eu fizer o bem. Se eu fizer conforme o Senhor Jesus diz, vai dar certo. Confia no Senhor e faz o bem. E habitarás na terra. Está falando de coisa terrena, como eu estou falando hoje. Que o céu fica para depois aí. Mas estamos falando de terra, de você concordar com o diabo, irmão, com as leis erradas. Você se aproveitar. Sabe o que é? Vai ler, vai lá com o advogado diz, não, tem uma brecha aqui que dá de nós lascar com ele. Aí você está sabendo que está errado, irmão. Aí você vai lá, aí você toma dos outros aquilo lá, o diabo te pega com isso aí, irmão, você fica na mão dele, não serve de nada para ti. Então confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra e verdadeiramente sereis alimentados. Um alimento verdadeiro que vai te levar tanto a morrer aqui na terra, de velho, seja que o carro passou em cima, mas é honrado, você não fica envergonhado, você não fica sem paz, sem esperança, não, você morreu com esperança, você morreu e a alma está garantida para o céu. Você acrescenta teus dias de vida, de cabeça erguida na terra, aí com alimento verdadeiro, que é a palavra de Deus. Aí você, além disso, ainda herda o céu. Se você não pensa no céu, como eu falei, mas procura viver na terra, habitarás na terra, e com alimento, embora que não venha um alimento que leve para o céu,
mas você está fazendo as coisas corretas, humanamente falando. Não obedeceu espiritualmente falando, mas obedeceu ali as coisas terrenas, as leis da terra, no sentido das boas, né? Porque tem a lei falsa que eu estou acabando de falar. Aquilo que todo mundo vê que está errado. Mas as pessoas se aproveitam dizendo, querendo se dar bem. Sabe o que é você se embalando numa rede ganhando dinheiro? E os abestados trabalhando? Que para você é abestado. Mas para Deus tu que é abestado. É. O diabo está te enganando. E tu está pensando que está se dando bem. Deus olha para ti e te chama de tolo. É. Então confia no Senhor, irmão. Não tenha inveja dos que praticam iniquidade. Né? Aí no Salmo 1 aqui, veja aqui que quando tem as promessas aqui, no versículo 1 está dizendo para você não ir na conversa dos ímpios. Não ficar nessa conversa que quem está usando ele é o Satanás. E você está pensando que está falando com um homem que quer te ajudar, e o diabo é que está nele. Aí ele diz assim, bem-aventurado o varão, que é o homem, né, claro, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando fala escarnecedores, o que é? Que escarnece das coisas de Deus. A lei do Senhor está dizendo assim, mas não precisa obedecer. Escarnecedor. Está fazendo, andando fora das coisas de Deus. Aí ele diz, aqui no 2, antes de fazer esse tipo de coisa, antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, para não errar. Medita quando vai fazer, eu estou irado, eu estou zangado com uma situação, medito na lei, não, é melhor ficar quieto. Esperar, Deus vai trabalhar por mim, e a coisa vai dar tudo certinho, não vai me faltar nada. Eu vou emprestar e não vou pedir emprestado, eu sou cabeça e não cauda. Deus trabalha por mim e vai me honrar, me prosperar. Mesmo que eu tenha esse dano, esse prejuízo, que parece ter sido um prejuízo, mas não é. Porque Deus vai trabalhar na minha vida. Vai me dar em dobro, porque é o dono do ouro, da prata, de tudo, do céu, do inferno, da terra. É dono de tudo! Eu preciso confiar. Nela medita de dia e de noite. Versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que faz, tudo quanto fizer, prosperará. Tudo prospera. Tudo é aprovado por Deus. Não, só tem uma bicicleta, mas é minha. Só tem uma bicicleta, os pneus tá meio careca, a corrente já tá meio folgada, mas é minha, não devo a ninguém não. É isso aí. É cabeça erguida, é dormir com a consciência tranquila. Irmão, isso é bom. Agora você pegar a mixaria do diabo, irmão, e aí não vai mais trabalhar, não vai produzir, é indigno. O que tu pega é indigno. Querendo tomar o que é dos outros. Imagina as pessoas trabalhando para sustentar pessoa que não faz nadinha. Agora imagine se dá certo. Então veja aí, é como a árvore plantada junto ao ribeiro, ou seja, não falta água nas raízes dela. A folha não cai, por quê? Porque não seca a folha, é todo tempo bonitinho, verdinha. O crente é assim, não, a bicicleta é minha, tá pago, tudo certo. Tô devendo nada, folhinha verde, toda bonitinha, não tem nada errado. Tá abastecida, a alma tá tranquila, limpa, pronta se Jesus vir ou um avião cair em cima dele. Tá pronto, vai ir pro céu, cabeça fria. Não tem nada, dívida nenhuma com o Satanás.
Não é servo de diabo nenhum. Então entenda, isso é estar abastecido, verdadeiramente alimentado, né? Aí dá o seu fruto na estação própria, nem é grande e nem é pequeno, mas não tem doença, não tem veneno nenhum, é saudável para alimentar tanto ele como os outros, esse fruto. Aí cujas folhas não seca, ou seja, não cai, né? Tudo quanto fizer, prosperará. Claro. Agora veja o versículo 4. Aqui é que vem a pancada. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Cadê ele? Está preso. Cadê ele? Já morreu e pelas atitudes dele não aceitou Jesus, coisa nenhuma, só fez fazer o que era errado, com certeza dá para o inferno já. Não adianta, não é uma questão da gente dizer, é que a Bíblia diz. Então prosperou em quê? A família ficou o que para ela? Vergonha. Não tem como. É como a moinha que o vento espalha. Se ficar o nome, mas é um nome sujo, um exemplo mau, que ninguém quer. Bota o teu nome com o nome dele lá. Eu até tenho falado assim, quem é que bota hoje? Não sei se existe não, nunca vi não. Mas eu acho muito difícil alguém querer colocar o nome dele de Caim. Colocar o nome dele de Judas. No tempo de Jesus tinha muitos Judas. É tanto que um irmão de Jesus de sangue, ali de sangue no sentido humano, porque o sangue de Jesus, entenda, ali foi criado por Deus mesmo, né? Mas humanamente falando, carnalmente falando, o irmão dele tinha um irmão Judas, que tem a carta aqui, universal. Aí existia um apóstolo dele, que era Judas, também, né? Que esse traiu ele, e tinha outros Judas, né? Então, entenda, tinha muitos Judas, mas de lá pra cá, eu acho que o pessoal não se arrisca muito botar, não, o nome. Porque fica, um exemplo errado, um exemplo mau, uma coisa ruim. Então, se ficar o nome, não é assim, é o ímpio, mas como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão. Vocês não vão conseguir existir para sempre. É isso aí. Subsistirão no juízo, ou seja, vão ser condenados. Não vão continuar com Deus, não, pelo contrário, vão para o inferno, para o lago de fogo. Nem os pecadores na congregação dos justos. Não consegue ficar. Não, justo é justo, pecador é pecador. Vai para lá. Não fica justificado por Deus. Versículo último, que é o 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, se acaba. Agora o caminho do justo é o mesmo do Senhor, permanece para sempre. Então é isso aí, finalizando aqui, né? Porque acabou o nosso tempo, já até estouramos. Mas é isso aí. É preciso você entender. Faz o bem. Verdadeiramente serás alimentado, aprovado por Deus. Sai do erro. Vai cair fora. Que não vai dar certo. Mas não tem como dar. Santo e maravilhoso Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Deus, o Senhor é bom. E por isso o Senhor nos trouxe nesse lugar, nesse dia, para dizer isso. Que o Senhor é bom. E o Senhor quer que nós seguimos a tua palavra e possa nos defender, justificar cada um de nós. Se não for assim, o Senhor nada tem com nós. Nós não temos parte nenhuma com o Senhor se não agirmos de forma correta, de forma que seja aprovada. Deus ajuda, Pai, a cada um a se conscientizar de que o diabo quer enganar cada um deles. E massacrar, pisar por cima, humilhar. A imagem e semelhança do Senhor se torna um trapo. Se torna uma coisa
um demônio, sem forma. Deus ajuda essas pessoas resgatando, Pai. Ajuda em tudo, abençoa em tudo, e em tudo nós te damos graça no nome de Jesus. Amém.